Mônica Bergamo, na Band News FM. Oferecimento Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Tá aqui na pauta. STJ deve marcar julgamento de Lula contra Deltan Dallagnol para os próximos dias. Não entendi, Mônica. Explica pra gente. O que é o julgamento do Lula contra o Dallagnol? Olha só, bom dia em primeiro lugar, bom dia a todos. O ex-presidente Lula ou seus advogados vão voltar aos tribunais novamente, Megali. Só que agora como acusadores, né? A gente sabe, foi noticiado que o Lula já se livrou dos 25 processos, ações, inquéritos, denúncias criminais que ele sofreu nos últimos anos. O último processo criminal foi suspenso pelo Supremo nessa semana, né? Ainda vai ser julgado pelo Supremo, mas já está suspenso. Era o último processo criminal a que ele respondia, e todos os outros foram ou arquivados, ou trancados, ou anulados, ou tiveram denúncia recusada, ou resultaram na absolvição. E o Lula agora se prepara para uma queda de braço final aí com seus desafetos, né? Faltam ainda, são 4 processos que ele moveu contra outras pessoas. E o primeiro deve ser julgado ainda em março, provavelmente na próxima semana. Segundo eu apurei, o STJ deve colocar na pauta aquele processo em que o ex-presidente pede R$1 milhão por indenização, como indenização contra o ex-procurador Deltan Dallagnol. Na ação, ele acusa o ex-procurador de abuso de poder por ter imputado práticas criminosas com adjetivações. Naquela famosa entrevista que nós estamos vendo aí, vocês colocaram a imagem para quem está vendo a gente pelas redes, aquela famosa entrevista do PowerPoint em 2016, né? Naquela ocasião, o Deltan mostrou, como a gente está vendo, uma tela com o nome do Lula no centro, como se fosse um grande sol, né? E ao redor um sistema planetário, né, com esferas, com expressões como governabilidade corrompida, José Dirceu, mensalão, perpetuação criminosa no poder. Você se lembra que foi um grande escândalo essa entrevista, né, e naquele momento os procuradores avançavam com suspeitas e com acusações e com denúncias contra o ex-presidente. Então ele está fazendo esse processo agora, está firmando esse processo, e o STJ deve julgar na próxima semana. Não consegui, Megali, apurar a tendência do tribunal. Qual seria a tendência nesse caso? Mas fato é que está lá e que vai ser julgado. Ainda o ex-presidente processa o ex-senador Decídio do Amaral, né, que numa delação afirmou que ele tinha participado de um esquema para tentar comprar o silêncio de um diretor da Petrobras. Você se lembra também um outro grande escândalo. Nessa ação, o Lula diz que o Decídio mentiu, pede R$1,5 milhão. Essa ação está para ser julgada também em primeira instância, né? Tem um outro processo contra um delegado da Polícia Federal, Felipe Passi, que estava investigando o Palocci, encontrou uma planilha de propinas, e tinha lá a palavra amigo, e o delegado concluiu que o amigo era o ex-presidente Lula. Isso não ficou provado, agora também o ex-presidente processa ele. E no fim, ao fim, ele está processando também o Eduardo Bolsonaro. Aí ele teve uma derrota, Megali, ele já teve uma derrota. Ele processa o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, deputado Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro divulgou um texto que dizia que a Marisa Letícia, ex-primeira-dama, tinha 256 milhões em investimentos financeiros. Era uma informação errada. Então o ex-presidente Lula processou o Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro ganhou. A justiça considerou em primeira instância que era a liberdade de expressão. O ex-presidente recorreu e também o caso está no STJ. Aí, Megali, tem uma coisa curiosa, porque na defesa, o Eduardo Bolsonaro, quando ele retuitou esse texto, esse texto, sabe com aquela carinha, aquele emoji assim que olha para cima, tipo, opa, o que é isso aí? Sabe, não sei se você está identificando. Seria bom a gente mostrar a imagem. É aquele que tem a mãozinha aqui no queixo? Tipo assim, estou pensando e olhando para o alto. A mãozinha no queixo. Tem coisa aí. O texto, é isso, como você está aqui, assim. E aí na defesa, o Eduardo Bolsonaro falou, não, eu não quis atacar a Marisa. Eu estava justamente levantando uma dúvida de que a informação poderia até ser falsa.
Então, esse emoji aí salvou ele, e ele foi inocentado em primeira instância, mas segue a disputa nos tribunais. Então, é um capítulo aí, a imprensa noticiou aí o último processo a que o ex-presidente respondia, mas ele tem ainda esses 4, onde aí ele vai fazer tentar, né, uma espécie de revanche contra alguns dos seus desafetos, que foram mais, não estou encontrando a palavra aqui, contundentes nas acusações, podemos dizer assim. Então, tem aí esse último capítulo de todo esse período histórico brasileiro, que a gente pode delimitar como o período da Lava Jato, né? Ô, Mônica. Terminaram as ações contra o ex-presidente, agora tem as ações ainda que ele move contra seus opositores. Eduardo Bolsonaro não entra na categoria Lava Jato, mas é um dos processos que devem ser julgados em breve, Megali. Como é que era o texto? Aí, Mônica, repita pra gente o texto do emoji do Eduardo. Sim. Ele estava muito em dúvida, ele duvidou da informação, não é que ele estava respaldando a informação, ele estava divulgando a informação, porque ele ficou em dúvida, essa era a defesa dele, então ele não quis em momento algum. É muito malandro nessa tática do estou apenas fazendo perguntas. O cara vai lá e fala assim... Mas toda vez que alguém... Megali, é um pouco isso, né? Toda vez que alguém extrapola no seu ou é acusado de extrapolar no seu direito à liberdade de expressão, que tem que ir até o direito do outro, de preservar a imagem do outro, sempre a defesa é um pouco por aí, né? Não, a intenção não foi essa, na verdade, a intenção era apenas... A intenção a gente sabe qual é, mas você faz de um jeitinho que você não precisa responder por isso. Que nem teve um assalto a banco na Avenida Paulista. Aí eu vou lá na internet e falo, vocês perceberam que a Mônica Bergamo anda circulando bastante pela Avenida Paulista? Vocês notaram que a pessoa que estava mascarada tem mais ou menos a compleição física da Mônica Bergamo? Vocês repararam que a Mônica Bergamo trocou de carro? Estou apenas fazendo perguntas. E daí se eu te processo, você vai falar... Se eu te processo, Megali, você fala, eu estava querendo apenas alertar a Mônica Bergamo, né? Que alguém poderia interpretar mal. Mônica, vamos voltar com o Correio dos Elegantes semana que vem, segunda-feira? Todo mundo pronto? Certo. Vamos. A Sheila balançando a cabeça devagarzinho assim, fazer o quê? Posso falar que eu estava comentando hoje cedo com o Paulo Fernandes o preço de uma sessão de terapia, entendeu? Tá caro, né? Tá caro, tá pela hora rapaz, da morte. Mas vamos lá, né?